Olá a todos! Hoje iremos apresentar a nossa introdução do Plano Estratégico de Marketing da Lorena Ingrid, que é uma fotógrafa de mulheres que faz parte da Feira das Minas. A nossa equipe é composta por Andresa Pereira, por mim, Antônia Rita, Francisca Dâmeres, Juliana Belizaro e o Alisson Gomes. Vamos dar início. Na análise do ambiente externo, a gente buscou analisar os fatores que mais interferem nesse tipo de serviço, que é o serviço de fotografia. Nos fatores econômicos, se o desenvolvimento econômico ele está em queda, como esse serviço ele não é de primeira necessidade, pode ocorrer uma baixa na demanda, interferindo na prestação de serviços. Já nos fatores políticos legais, a empresa, ela, apesar de gerir uma despesa, ela precisa também cumprir com a legislação vigente e com obrigações fiscais, para que a partir disso garanta seus direitos e deveres. O direito de imagem é algo que pode gerar problemas quando não é autorizado pelo cliente. Então, é importante que a empresa ela sempre se mantenha prevenida com contratos bem elaborados. Já nos fatores tecnológicos, para que se mantenham os clientes e preste serviço de qualidade, é necessário manter os equipamentos e acessórios sempre atualizados, como também o software para tratamento de imagem, atualizando constantemente os seus conhecimentos para que a partir disso crie diferenciais competitivos. As redes sociais elas são bastante utilizadas nesse meio e propiciam a divulgação dos trabalhos, aumentando assim a procura pelo serviço. Os smartphones eles trazem uma facilidade muito grande em fotografias, podendo serem feitas em qualquer lugar e a qualquer momento. E isso pode ser um problema que acaba interferindo na prestação de serviço. Nos fatores sociais, a empresa ela precisa ter um conhecimento dos valores e costumes do público-alvo, para que assim possa criar uma relação de confiança com os clientes. Na análise do ambiente micro e do ambiente interno, os clientes eles estão localizados na região do Cariri. O negócio tem foco em mulheres, mas abre horizontes para outros ensaios também. Os fornecedores, no momento, não têm fornecedores específicos, apenas os fornecedores de imagens impressas, que são localizados na região mesmo. Na região, existem vários prestadores de serviço de fotografia, porém nenhum que desempenhe um trabalho parecido, e é possível fazer um acompanhamento dos trabalhos dos concorrentes através das redes sociais. Ela não dispõe de uma estrutura física, os ensaios são externos e feitos na casa dos clientes. Os recursos utilizados são computadores, câmeras, celulares, são os principais. O recurso financeiro é através da venda de serviço e o marketing digital é com divulgações através da internet. Na FOFA, a gente analisou como forças os preços acessíveis e a mobilidade e flexibilidade, como fraquezas a questão do público ser limitado e de ter poucos equipamentos, como oportunidades o aperfeiçoamento profissional e equipamentos e acessórios atualizados, e como ameaças a questão de concorrentes mais experientes e com maior portfólio, constante avanço tecnológico e também a instabilidade política e econômica. A matriz de Ansoff, como sabemos, é composta pela penetração de mercado, o desenvolvimento de produto e a diversificação. Na penetração de mercado, a Lorena Ingrid, fotográfica de mulheres, ela atende na região Crajubá, Crato, Juazeiro e Barbalha, com seus ensaios personalizados e também ela participa de feiras itinerantes. No desenvolvimento de mercado, expandir seu serviço para os 9 municípios que compõem a região metropolitana do Cariri. No desenvolvimento de produto, a Lorena Ingrid, ela trabalha com os seus ensaios personalizados, como eu já falei anteriormente, com pacotes de 6 a 20 fotos, podendo o cliente vir solicitar fotos extra. Então, seria feito promoções e desconto por indicação de cada cliente e também aumentado o mix de fotos por pacotes. E na diversificação, a Lorena ela não tem um estúdio, então seria montado ou até mesmo alugado um estúdio, porque é bastante procurado pelos clientes, porque tem a praticidade na troca de look e também
pode ajudar nas parcerias e ajuda também na comodidade do cliente. A meta é fortalecer seus meios de comunicação que já utiliza através de atualizações, interações com o público-alvo, parceria com profissionais, como por exemplo maquiadores, para que sua marca se desenvolva e alcance mais clientes. Os dois objetivos seriam o crescimento da sua marca e o aumento do seu público-alvo em 10% no próximo ano. Vamos falar agora sobre o item 3, que é a descrição das estratégias de marketing. No item 3.1, definiremos qual é o público-alvo, ou seja, qual é a segmentação da empresa. Bom, a segmentação da Lorena Ingrid, que é a fotógrafa de mulheres, é baseada em dois tipos de segmentação, na demográfica e na geográfica. Na demográfica, pois ela fotografa mulheres, pessoas do sexo feminino e adultas. Também pode ser mulheres que estejam gestantes, por exemplo, e ela também abre espaço para fotografar newborn, que é a fase de crescimento do bebê de 0 até 1 ano. Então, a sua segmentação é demográfica, no sentido de fotografar mulheres e mulheres adultas, mas também abrindo espaço para esses outros públicos citados. E também se encaixa na segmentação geográfica, pois ela atende esse público que se encontra apenas na região do Crajubá, que é Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. O item 3.2 trata da estratégia de produto. Qual é o produto que a empresa dispõe? Bom, a Lorena Ingrid, fotógrafa de mulheres, ela dispõe do seu ensaio fotográfico, no qual gera o produto que é a fotografia, mas também ela tem outros produtos para oferecer fora do ensaio, que são quadros botânicos, que a mesma confecciona para vender no seu site. Então, a empresa dispõe de fotografia e dispõe de alguns quadros botânicos confeccionados pela própria empresária para vender para os seus clientes. A equipe propõe também que a empresa diversifique o seu público-alvo, visando assim novas possibilidades de crescimento e de vendas para seus dois produtos. Bom, eu vou falar um pouco sobre a estratégia de preço, que tem o intuito de definir o valor do produto. No nosso caso, seria a fotografia, através das quantidades de fotos inclusos em cada pacote, variando de 6 a 20 fotos. A estratégia de distribuição, a empresa possui uma estratégia limitada, tendo em vista que distribui seu produto pela região do Crajubá. Sugere-se que a empresa amplie sua estratégia de distribuição, visando demais cidades vizinhas. A estratégia de comunicação, a empresa dispõe de site, Instagram e WhatsApp, através do quais a empresa divulga seu trabalho e entra em contato com seus clientes. Bom, e agora falando sobre a 5W2H, a gente identificou alguns problemas que a gente poderia resolver e essa ferramenta ajudaria a solucionar elas. Bom, o primeiro ponto que a gente tocou foi a questão de fazer uma boa divulgação, porque ao entrar nas suas redes sociais e no seu site, que são as principais fontes de divulgação do seu trabalho, a gente viu que não está tendo bom alcance de pessoas. Então, a gente queria propor para aumentar esse alcance de pessoas, fazer sorteio. E por que fazer isso? Porque o público dela não estava sendo alcançado. E onde? O sorteio ele poderia ser feito no modelo das redes sociais, como por exemplo os modelos feitos no Instagram. Por quem? Por a própria empreendedora. E quando? Esse sorteio poderia ser feito em datas sazonais, especificamente, como por exemplo Dia das Mães, Dia das Mulheres, que o público dela é voltado para essas pessoas. Então, datas sazonais como essas faria com que as pessoas se propusessem a participar do sorteio. E como isso funcionaria? O prêmio do sorteio seria o pacote mínimo de fotos que ela oferece
e usaria as regrinhas do sorteio, como por exemplo, marcar amigos nos comentários e seguir o seu perfil. Isso ajudaria a alavancar seu número de seguidores e traria uma boa movimentação para o seu Instagram. E quanto isso custaria? O pacote mínimo que custa 168. Bom, e o segundo ponto que a gente tentou resolver foi expandir a segmentação geográfica. Ela trabalha somente aqui na região Crajubá, então, para que ela pudesse ter um público maior, ela poderia começar a trabalhar com cidades vizinhas. E por quê? Porque a gente não acha suficiente só essa área que ela trabalha atualmente. E onde ela poderia expandir essa, essa segmentação geográfica? Para cidades vizinhas, além de Crato, Barbalha e Juazeiro, como por exemplo Nova Olinda, Santana do Cariri, Missão Velhas, que são regiões que são aqui próximas do Crajubá. E quem? Ela mesma poderia fazer essa segmentação. E quando? A partir do momento que os clientes necessitarem. Se um cliente de outra cidade, que não seja dessa região aqui, por exemplo, um cliente de Missão Velha, queira fazer um ensaio fotográfico, né? Então, a partir daí, ela se disponibilizaria a fazer e não simplesmente não faria por ser de outra região. Então, é importante que ela pense em expandir sua segmentação geográfica. E como se daria isso? Como as fotos são feitas em lugares legais, lugares turísticos, onde fosse o ensaio, tanto ela como o cliente se deslocaria. E quanto a gente colocou sem custo, o deslocamento que eles precisassem fazer, ela poderia até mesmo incluir no seu pacote de fotos, aí elevando um pouco o seu preço. O terceiro ponto foi criar redes de análise de feedback para os clientes. Por que fazer isso? Porque é importante saber o grau de satisfação que o cliente está tendo com os seus serviços e onde ela poderia fazer esse sistema avaliativo no seu próprio site. Quem faria? Marketing. O marketing, caso ela tenha alguém que possa fazer isso para ela, ou ela mesma poderia fazer. E quando? Ela poderia fazer essa avaliação ao final de cada serviço que ela prestasse, onde ela encaminharia as pessoas para o seu site e respondesse essa avaliação, e ela poderia fazer esse levantamento mensalmente, olhar os resultados, quantas estrelas ela conseguiu, ela faria ali a média e veria se realmente os clientes estavam gostando dos seus serviços. E como? Ao final de cada conversa, ao final de cada serviço e conversa que ela tivesse com as pessoas, e em qualquer meio em que ela entrasse em contato, podendo ser por meio do WhatsApp ou direct no Instagram, ela enviaria o link ali do site dela, onde a pessoa estaria sendo redirecionada para esse site, e lá a pessoa responderia uma simples avaliação de 0 a 5 estrelas. Então, ela faria esse processo bem rapidinho mesmo. Ela até poderia pedir, né, com um jeitinho para as pessoas responderem essa avaliação. E quanto isso custaria? Bom, isso não custaria nada, porque ela só precisaria implementar isso no seu site e é sem custo algum. É importante ela adotar esse sistema de feedback. Muitas empresas adotam hoje em dia e vê que realmente dá certo você saber ali a opinião dos seus clientes. E também você pode deixar em aberto uma caixinha de sugestão para que eles pudessem dar a sua opinião sobre os serviços. Então, a gente utilizou a 5W2H para responder, por enquanto, esses três tipos de probleminhas. Não problemas, de situações que podem ser melhoradas.